Este é mais um aparelho da PT Eletrônica. Ele é um regulador de potência. Como é que funciona isso? Você coloca este aparelho na tomada. Ele tem um botão de ligar e desligar. E você pode colocar um outro aparelho elétrico. Aqui no nosso caso vai ser um ferro de soldar de 60 watts. Nós vamos colocar um outro aparelho elétrico nesta regulador de potência. E vamos colocar o ferro, no caso, para a potência máxima, colocando ele até o final, ou, que aí ele esquenta mais rápido, o ferro de soldar vai esquentar rapidamente, ou então, nós vamos colocar ele no mínimo, para soldar uma peça um pouco mais delicada. Esse ferro de soldar ele tem 60 watts. Se você for usar esse ferro de soldar numa peça que tem um dissipador de calor, então você coloca o controlador de potência para a potência máxima. Porque o dissipador de calor ele vai roubar um pouco no calor do ferro de soldar e vai ficar difícil retirar aquele componente da placa. Agora, se você for retirar um resistor, um fusível queimado, um capacitor, um componente mais simples, então você diminui a potência desse ferro de soldar, vai diminuir a temperatura dele também, você aguarda alguns instantes, vai diminuir a temperatura dele e você pode fazer um serviço mais delicado para retirar um componente menor. Esse aparelho controlador de potência, no caso do ferro de soldar, é indicado que você use um ferro de soldar de 60 watts ou mais. Por quê? Porque se você colocar um ferro de soldar de 20 watts e colocar ele para metade da potência, ele não vai ter temperatura suficiente para derreter a solda. Esta aqui é uma placa de circuito impresso de uma fonte ATX. Então você vê que tem algumas trilhas mais grossas e algumas trilhas um pouco mais delicadas, mais finas. Com este aparelho controlador de potência, você consegue, por exemplo, numa trilha mais grossa, você coloca esse ferro de 60 watts na potência máxima e você consegue retirar ou fazer uma boa solda em trilhas grossas. Caso você vai retirar um componente de uma trilha pequena, então você diminui a potência do ferro de soldar usando o nosso aparelho e com isso você retira a solda, retira o componente danificado sem arrancar a trilha. Bom.